Imagine isto: você gasta toda a sua vida ansiando por pertencer, buscando infinitamente aprovação, moldando-se para atender às expectativas que nunca ressoam verdadeiramente com sua alma. Você persegue a validação, o pavor julgamento, e se apega à crença de que seu valor depende de como os outros o veem. Mas, e se tudo o que você foi condicionado a acreditar em se importar demais é realmente uma cadeia que o liga? E se o caminho para a felicidade, a confiança e a realização genuínos não residam em entender o controle, mas no doloroso ato de deixar ir? Michel de Montaigne, um pensador muito à frente de sua época, mergulhou profundamente nesse paradoxo perturbador. Sua filosofia oferece um vislumbre de liberdade interior, autoaceitação e a delicada arte de viver sem onerados por pesos desnecessários. Ele questionou o núcleo de nossas crenças sobre identidade, sucesso e pressões sociais. No final desta exploração, você pode perceber que, no momento em que deixa de buscar a validação externa, começa uma transformação silenciosa e a vida começa a se alinhar de maneiras que você nunca imaginou. Reflita sobre isso: quanto de sua angústia e descontentamento decorre de se esforçar para atender às expectativas que nem são suas? Com que frequência você sufoca seu verdadeiro eu por medo de julgamento? Quanto de sua preciosa energia é desperdiçada com preocupações de que, na vasta tapeçaria da existência, tem pouco significado? As ideias de Montaigne revelam uma verdade comovente: quanto mais liberamos o peso das demandas externas, mais próximos nos aproximamos de nossos autênticos. Ele entendeu que a vida é uma dança caótica, que a busca da perfeição é uma miragem cruel, e que a verdadeira sabedoria está em se abraçar falhas e tudo. No entanto, é aqui que muitos vacilam. Não se importam não equivale a apatia, preguiça ou falta de ambição. Isso não significa se retirar do mundo ou negligenciar os deveres. Em vez disso, isso significa libertar. Se da busca incansável de aprovação, o pavor paralisante da rejeição e o hábito sufocante de dissecar todas as opções. Trata-se de viver de suas próprias regras, estar totalmente imerso no presente e perceber que você não deve uma prova do seu valor. Montaigne passou seus dias mergulhando nos recessos sombrios da natureza humana, observando como os indivíduos geralmente se tornam cativos de seus próprios pensamentos, presos em uma rede de ansiedade, dúvida e insegurança. Ele ponderou por que deixamos os julgamentos dos outros ditarem nossos caminhos. Por que nos apegamos à ilusão de controle em um mundo mergulhado em incerteza? E por que buscamos uma noção oca de sucesso, que nem é nossa? Mais assustador, ele questionou o que poderia acontecer se simplesmente deixássemos de nos preocupar com esses encargos. Quando você abandona a busca pela perfeição, começa a abraçar as sombras de suas imperfeições. Quando você renuncia à necessidade de validação externa, começa a viver para seus próprios desejos sombrios. Quando você para de tentar manipular todos os resultados, cria um vazio para os mistérios misteriosos da vida se desenrolar. E aqui está o paradoxo assustador: quanto menos você se preocupa em provar seu valor, mais formidável você se tornará. Reflita sobre as almas magnéticas mais seguras que você encontrou. Eles geralmente carregam um poder perturbador que atrai outros. Eles são os que perseguem para sempre a aprovação, justificando intermináveis sua existência e se esforçando para ser apreciado por todas as sombras que cruzam seu caminho? Ou são eles que exalam uma calma arrepiante, intocados por preocupações triviais e sem desculpas fiéis a seus eus escuros? Montaigne agarrou essa verdade inquietante muito antes da psicologia moderna ousar explorar. As pessoas são irresistivelmente atraídas para a autenticidade, como mariposas para uma chama tremeluzente. Quando você cessa sua busca desesperada por validação, quando você abraça suas falhas e confia na escuridão dentro, você se torna mais atraente, não apenas nos círculos sociais, mas em todos os cantos sombrios da vida. No momento em que você rompe os laços do medo, o medo do fracasso, o medo do julgamento, você ganha algo muito mais precioso: liberdade. A liberdade de correr riscos sem o peso do pensamento excessivo. A liberdade de expressar seu verdadeiro eu sem hesitar.
A liberdade de simplesmente existir sem o medo constante de medir seu valor contra o implacável olhar do mundo. Mas aqui está o verdadeiro enigma: uma vez que você deixa de lado essas preocupações onerosas, você não apenas encontra uma paz assustadora, mas o próprio tecido da sua vida começa a mudar. Os relacionamentos se aprofundam em algo cru e genuíno, as oportunidades emergem da escuridão, e as escolhas se tornam mais claras, guiadas por seus verdadeiros desejos, e não pelas expectativas ocas dos outros. Esta é a essência da filosofia de Montaigne, um sussurro de sabedoria em um mundo que muitas vezes parece sufocante. Ele acreditava que grande parte do nosso sofrimento decorre de resistir à realidade sombria, de tentar forçar a vida a um molde que é tão antinatural quanto um pesadelo distorcido. No entanto, quando você renuncia a essa resistência, tudo começa a se encaixar, como pedaços de um quebra-cabeça sinistro. Considere o seguinte: quantas vezes você segurou sua língua, paralisado pelo medo dos julgamentos dos outros? Com que frequência você reproduz conversas em sua mente, assombradas pelo espectro de como você foi percebido? Reflita sobre essas perguntas e deixe as sombras de seus pensamentos o guiarem. Quanto da sua existência foi moldada por expectativas que nunca foram realmente suas? Montaigne nos chama para se libertar desses grilhões autoimpostos. Ele nos atreve a abraçar as sombras da incerteza, receber a imperfeição e deixar de permitir o medo ditar nossas escolhas. Mas este é apenas o começo, pois, à medida que mergulhamos mais profundamente em sua filosofia, descobriremos métodos arrepiantes, mais práticos, para aplicar essa mentalidade à sua vida, métodos que o ajudarão a quebrar barreiras mentais, tomar decisões com uma nova audácia e realmente experimentar a liberdade de assombração que vem do controle. A filosofia de Montaigne não é apenas uma noção abstrata. Serve como um guia sombrio para transformar a maneira como você navega na paisagem traiçoeira da existência. Agora, vamos nos aprofundar mais no que acontece quando você realmente abraça essa mentalidade. O que muda quando você cessa a busca incansável de aprovação, quando você para de se preocupar com todos os resultados em potencial, e quando se recusa a deixar o medo governar suas ações. A imagem desperta uma manhã para a percepção arrepiante de que os encargos que o pesam há muito tempo eram meros fantasmas, que as regras que você aderiu, as expectativas que você se esforçou para cumprir e os medos que se encravam, todos eram ilusões conjuradas pela sociedade, condicionamento e os recessos sombrios de sua própria mente. Montaigne reconheceu que os seres humanos são criaturas inerentemente ansiosas, para sempre presas em um ciclo de pensamento excessivo, tentando desesperadamente prever o futuro e lutando contra o abismo do desconhecido. Se o segredo da felicidade não resistir em abordar todas as questões, mas em aceitar que algumas coisas estão simplesmente além do nosso controle. Uma das ideias mais impactantes de Montaigne é a seguinte: o mundo nunca entenderá completamente quem você é, e isso é absolutamente bom. Considere o seguinte: com que frequência gastamos energia tentando nos esclarecer, defender nossas decisões ou validar nosso valor para aqueles que nunca nos entendem verdadeiramente? Muitas vezes, seguramos nossos pensamentos genuínos para evitar conflitos. Nós sufocamos nossos verdadeiros desejos de se conformar. Buscamos continuamente a validação de outros, quando, na verdade, a única aprovação que realmente importa é a nossa. Montaigne sugeriu que grande parte de nossa angústia decorre de se importar muito com coisas que não nos beneficiam. Ele observou como os indivíduos ficam enredados em questões triviais, agarrando-se a rancores, medos e inseguranças que acabam por contribuir com nada positivo para suas vidas. No entanto, quando você dá um passo atrás, percebe que a maioria dessas preocupações é trivial no contexto maior. Você já observou que, quando você deixa de fixar um problema, uma solução tende a emergir por conta própria? Ou que, quando você para de perseguir a atenção de alguém, eles de repente parecem mais interessados? Isso não é mera coincidência. Isso reflete uma verdade mais profunda quando você libera seu aperto. A vida flui mais livremente. O desafio é que muitas pessoas resistem a essa noção. Eles acham que, se parar de se importar, perderão o caminho. Isso deixando ir equivale a desistir. No entanto, isso é um equívoco.
Não cuidar não equivale a indiferença ou preguiça. Isso significa uma mudança de foco em relação ao que realmente importa e se libertando de encargos desnecessários. Montaigne pediu que aceitássemos a imperfeição, tanto em nós mesmos quanto no mundo ao nosso redor. Ele reconheceu que a busca pelo controle total é uma luta desnecessária e sem fim. A vida é inerentemente imprevisível e, independentemente de quanto tentamos planejar, preparar ou influenciar os resultados, sempre haverá elementos além do nosso controle. Então, por que não abraçar essa realidade? Por que não reconhecer que erros, falhas e incertezas fazem parte da vida? Imagine o quanto você se sentiria mais leve se deixasse de tentar controlar todos os aspectos da sua vida. Se você parasse de pensar demais em todas as opções e se você parasse de temer fracasso, vendo-o como apenas mais um passo em sua jornada. Montaigne nos lembra que todo pensador, líder e artista significativo ao longo da história encontrou fracasso, rejeição e mal-entendidos. No entanto, eles não deixaram essas experiências defini-las. Eles continuaram, não se intimidam com as opiniões dos outros, porque perceberam que o verdadeiro sucesso não reside na aprovação externa, mas na vida autenticamente. Ponto. E aqui está a parte intrigante: quando você abraça essa perspectiva, outros começam a perceber. Você se torna mais seguro, mais cativante e mais no comando de sua própria existência, não porque está forçando os resultados, mas porque parou de encerrar a energia em coisas que não o elevam. Você já ponderou por que alguns indivíduos parecem deslizar pela vida com facilidade, enquanto outros trabalham sem parar, mas permanecem insatisfeitos? A distinção geralmente não está em talento, inteligência ou esforço. Reside na mentalidade de alguém. Aqueles que florescem reconhecem que deixar de lado as ansiedades desnecessárias lhes permite se concentrar no que realmente importa. As ideias de Montaigne nos lembram que quanto mais abandonamos, mais recebemos. Quando deixamos de temer o fracasso, adotamos maiores riscos. Quando paramos de procurar validação, revelamos nosso verdadeiro eu. Quando abandonamos a necessidade de controlar todos os aspectos, criamos espaço para surgir possibilidades imprevistas. É por isso que a filosofia da indiferença, quando adotada com sabedoria, não é render-se, mas sobre encontrar libertação. Envolve escolher conscientemente onde investir sua energia, concentrando-se apenas no que traz significado e recusando-se a ser prejudicado por distrações que não contribuem para nada de valor para a sua vida. Reflita sobre sua própria jornada por um momento. Quanto de sua ansiedade decorre de se preocupar com as percepções dos outros? Quantas vezes você impediu de perseguir seus verdadeiros desejos por medo de julgamento? Com que frequência você se vê preso em um ciclo de repetição de erros passados, como se o autopunimento pudesse de alguma forma alterá-los? A perspectiva de Montaigne nos liberta desses grilhões mentais. Mas o peso dessas correntes pode parecer pesado. Ele nos lembra que o passado se afastou, o futuro permanece envolto em incerteza, e a única posse que realmente temos é esse momento presente e passageiro. Com que frequência você se vê preso em um ciclo de repetição de erros passados? Como se punir de alguma forma pudesse reescrever a história? A perspectiva de Mon oferece uma maneira de se libertar desses grilhões mentais. Ele enfatiza que o passado está perdido para nós, o futuro é imprevisível, e o presente é tudo o que podemos realmente reivindicar. Quando você chega a um acordo com essa realidade, uma mudança começa a ocorrer. No entanto, ainda há mais a descobrir, pois em breve nos aprofundaremos em uma revelação surpreendente: como o desapego, em vez de levar à solidão, pode promover conexões mais profundas e significativas com os outros. A vida apresenta um paradoxo peculiar no momento em que você deixa de se apegar a algo. Muitas vezes chega sem esforço. Quando você para de procurar validação, descobre que as pessoas o respeitam mais. Quando você libera o medo do fracasso, surgem novas oportunidades. E quando você renuncia à necessidade de controlar todos os aspectos, a vida começa a se desenrolar de maneiras inesperadas. Esta é uma das lições mais profundas da filosofia de Mo. O desapego não é uma fuga, é uma jornada para uma realização mais profunda. Ao deixar de lado o desejo de ditar os resultados, você se permite se alinhar com o fluxo natural da vida.
E nessa rendição, você pode descobrir algo verdadeiramente extraordinário, uma sensação de paz, força e conexão. Mas aqui está a pergunta pungente: se o desapego detém tanto poder, por que tantas lutam para abraçá-lo? A verdade é perturbadora. Fomos moldados para equiparar o controle com a segurança. Fomos levados a acreditar que, através de um esforço implacável, planejamento meticuloso e ansiedade profunda, podemos dobrar o mundo à nossa vontade. No entanto, Montaigne revela isso como uma mera fachada. Ponto. Nenhum grau de controle pode banir a incerteza, nenhuma estratégia pode evitar o imprevisto, e nenhuma quantidade de preocupação pode alterar a dureza da realidade. Em vez de lutar contra a maré da existência, ele nos chama para aceitá-lo em toda a sua terrível imprevisibilidade, suas falhas e seu caos. Quantas brechas emergem de expectativas não realizadas? Quanta angústia deriva do desejo fútil de moldar os outros aos nossos desejos. Muitas vezes tentamos dominar os pensamentos, ações e sentimentos daqueles que nos rodeiam, apenas para nos encontrarmos presos em frustração, decepção ou dor. Montaigne entendeu que a conexão autêntica não se trata de exercer controle. Está enraizado na aceitação. Quanto mais permitimos que os outros existam como são, sem as correntes de nossas expectativas, mais profundas e genuínas se tornam nossos laços. É por isso que aqueles que praticam o destacamento geralmente se envolvem em amor, respeito e admiração mais profundos. Eles não sufocam os outros com demandas ou se apegam à validação constante. Eles existem com uma confiança serena, permitindo que outras pessoas entram e saem de suas vidas. Ironicamente, essa própria liberdade os torna mais atraentes, mais estimados e mais valorizados. Nas sombras de nossos desejos, devemos confrontar a verdade assustadora. O controle é uma ilusão e, em sua ausência, está uma beleza assustadora. Você já observou que aqueles que desejam atenção que mais recebem menos, enquanto aqueles que se contentam consigo mesmos atraem naturalmente os outros? Isso ilustra a força de deixar ir. Montaigne sugeriu que nossas interações com outras pessoas refletissem nosso relacionamento conosco. Se estivermos em constante busca pela validação, isso indica uma falta de autoaceitação. Se temermos a solidão, mostra que ainda não encontramos conforto em nossa própria presença. Se confiarmos nos outros para se comportar de maneiras específicas para se sentir seguras, ele revela que não desenvolvemos nossa própria estabilidade interior. No entanto, no momento em que você redireciona seu foco para dentro, quando deixa de tentar controlar os outros, pare de temer a solidão e não avalie mais seu valor por medidas externas, você obtém verdadeira liberdade. Considere o seguinte: quanto de sua energia emocional é consumida reagindo às palavras e ações de outras pessoas? Com que frequência você permite que a opinião de outra pessoa arruine o seu dia? Com que frequência você se apega a sentimentos de ressentimento, raiva ou decepção, apenas para perceber mais tarde que eles eram inúteis? Montaigne nos lembra que a verdadeira paz se origina de dentro, não de buscar a aprovação dos outros. E, depois de entender isso, toda a sua perspectiva sobre a vida se transforma. Imagine navegando no mundo não afetada pelas críticas. Imagine enfrentar a incerteza sem medo. Imagine ser capaz de amar e apreciar os outros sem o desejo de controlá-los. É isso que ocorre quando você deixa de se preocupar com coisas que não são realmente significativas. O ponto principal é que deixar ir não equivale a se retirar da vida. Não implica se tornar apático ou desprovido de emoções. Em vez disso, significa totalmente se envolvendo com o mundo, permanecendo sem atenção, livre de ansiedade desnecessária e sem a compulsão de controlar os resultados. A filosofia de Mon enfatiza o equilíbrio. Ele se concentra em valorizar profundamente o que realmente importa: seus princípios, seu propósito e sua tranquilidade interior, enquanto libera as coisas que drenam sua energia e carecem de significado real. Então, reflita sobre isso. O que você está se apegando a isso não beneficia mais você? Que expectativas, medos ou anexos estão impedindo você? E o que pode ocorrer se você simplesmente os lançou? Ao nos aproximarmos do segmento final dessa jornada, descobriremos a profunda realização que abraçar a incerteza, a imperfeição e o desapego não apenas promove a paz interior,
mas também leva a uma vida cheia de maior significado, sucesso e realização. Nesse momento, você pode estar questionando se deixar ir tão transformador. Por que mais pessoas não a adotam? Por que tantos se acham presos em um ciclo implacável de ansiedade, buscando aprovação e controle? A resposta está no medo do desconhecido, medo do fracasso e medo do que pode acontecer se pararmos de microgerenciar todos os detalhes de nossas vidas. A sociedade nos ensinou a acreditar que, se afrouxarmos nosso domínio, tudo se desvendará. A realidade é que, quando você deixa de lado as coisas que não têm significado real, tudo parece se encaixar. A filosofia de Mon não é de ser imprudente. Está enraizada na sabedoria. Ele nos mostra que, ao derramar ansiedades desnecessárias, encontramos clareza. Ao renunciar ao controle, descobrimos liberdade. E ao aceitar incerteza, descobrimos uma vida cheia de significado e realização mais profundos. Reflita sobre os momentos mais queridos da sua vida. As instâncias que realmente importavam, eles foram meticulosamente planejados. Ou se desenrolaram inesperadamente quando você menos os antecipou. Algumas das experiências mais bonitas da vida não podem ser forçadas a amor, inspiração, criatividade e até sucesso. Eles costumam chegar quando você para de persegui-los, quando você permite que o espaço emerja naturalmente. Pense no artista que, livre do medo do julgamento, cria algo profundamente bonito. O empresário que, não mais paralisado pelo medo do fracasso, assume riscos ousados e transforma uma indústria inteira. O indivíduo que cessa a busca desesperada por amor e, naquele momento de autoaceitação, encontra a pessoa certa sem esforço. Este é o paradoxo agridoce da vida, o que você se apega com muita frequência para longe, enquanto o que você deixa de lado pode retornar a você de maneiras que você nunca imaginou. Montaigne nos lembra que a vida não deve ser uma luta implacável, mas muitos de nós nos encontramos pegos nessa mesma luta. De fato, desafios, contratempos e incertezas se escondem nas sombras, esperando para nos prender. Lutando contra eles, resistindo à aderência e fixando sua presença apenas aprofunda nosso tormento. Em vez disso, ele nos chama para se render às correntes sombrias da vida, abraçar suas falhas, rir de seus absurdos grotescos e para descobrir a alegria em meio ao caos que gira ao nosso redor. Pois aqui está a verdade assustadora. Você não precisa entender o controle para encontrar a felicidade. Você não deve uma prova do seu valor. Não tema a incerteza de que se paira, pois é a própria essência da vida que a torna assustadoramente bonita. Quando você libera as cadeias de validação externa, a verdadeira confiança emerge das profundezas. Quando você deixa de lado o medo do fracasso, você se torna uma força imparável. Quando você renuncia à necessidade de microgerenciar todos os detalhes, você cria um vazio onde a magia pode surgir. Uma lição Montaigne agarrou há muito tempo. A sabedoria não está na conquista da vida, mas ao aprender a valsa com suas sombras. Então, ao pisar para frente, pondere isso: que encargos você pode expulsar hoje? Que grilhões pesados você está arrastando que não servem a propósito? E como sua existência se transformaria se você simplesmente confiasse que as peças se alinhariam? No momento em que você deixa de se preocupar com o trivial, o significativo encontrará seu caminho para você, revelando o verdadeiro poder da filosofia de Montaigne.